Olá, queridos. Na aula de hoje vamos aprender um pouquinho sobre a Grécia Antiga, ou também conhecida como a Grécia Clássica, tá? A formação e consolidação das cidades-estados na Grécia Antiga, ok? Queridos, nós vamos ter que voltar um pouquinho no tempo, mais ou menos ali pelo século 6 a.C., para a gente poder entender como esse povo, essa civilização, influenciou tanto na formação de tantos outros povos e civilizações do mundo ocidental, inclusive a nossa sociedade. A aula de hoje vai ser um pouco sucinta, um pouco reduzida, porque o objetivo maior é a gente entender alguns conceitos que vai dar a identidade, o caráter da civilização grega antiga, que vai permitir assim que eles se espalhassem pelo mundo antigo, desenvolvessem a cultura deles e influenciasse tantas outras culturas e povos a ponto de hoje nós sermos completamente influenciados, a nossa cultura, a nossa identidade, a nossa língua, nossa forma de pensar, nossa política ser diretamente influenciados por aquilo que os gregos antigos fizeram, ok? Queridos, então para a gente poder compreender um pouquinho mais, tente pensar ali na Península Balcânica, na Grécia. Onde é a Grécia atual hoje, ok? Depois consulte um mapa para você se situar. Naquela região ali, havia alguns povos, tá, indo-europeus, que mais ou menos no segundo milênio antes de Cristo, eles receberam ali uma carga muito grande cultural de migrações vindas do centro da Europa, né, para o sul daquela região ali, e que se misturaram ali, formando o que a gente vai conhecer como a Grécia Clássica. Obviamente, os gregos antigos eles foram aculturados, tá, por diversos grupos indo-europeus, os dórios, os eólios, povos que tinham uma forma cultural específica e que se misturaram com aqueles que lá viviam. Você que já leu, já conheceu um pouco ali da história da Guerra de Troia, o Cavalo de Troia, a Odisseia com Ulisses, esse período que na literatura mundial considera-se como grega, na realidade era pré-grega. Era o que foi conhecido ou denominado pelos historiadores como micênicos. Mas esses povos, essa história que envolveu a Guerra de Troia, eram de povos pré-gregos e que se formariam a civilização grega após a migração desses povos do centro da Europa, ok? Bom, o que a gente precisa entender? Conceitos, ok? Vamos lá. Primeiro conceito que a gente tem que relembrar, que você já viu isso em conteúdos como os povos da Mesopotâmia, até mesmo no Egito Antigo, é a de cidade-estado. Vamos lá, o que é isso? Toda cidade grega, tá, tanto na Península Balcânica ou fora dela, em que havia povos de cultura grega, vivia-se em cidades-estados. Como a própria palavra já cita, eram cidades que tinham seu próprio governo, ok? Não vamos discutir agora como eram esses governos, mas entenda o seguinte: ser grego, naquele período, era viver em alguma cidade com cultura grega, mas que não necessariamente eles eram unidos em apenas um governo grego, mas eram vários governos em várias cidades, tá, de povos gregos que eram autônomos, eles eram independentes umas das outras, ok? Depois nós iremos ver a expansão colonial dos gregos, porque em busca de terras, novos locais para cultivo e subsistência, levou os gregos a ocuparem vários territórios na região ali do mar Mediterrâneo todo, tá? A gente vai encontrar colônias gregas ao sul de toda a Europa Ocidental, onde hoje é a Itália. Você vai encontrar ali na Sicília, você encontraria cidades gregas, até mesmo onde hoje é a Espanha, e também ali na Ásia Menor. Foram vários núcleos populacionais gregos que se estabeleceram ali na Ásia Menor, ok? Nessa expansão colonial. E cada cidade nesses locais, que eram cidades de cultura genuinamente grega, tá? Falava-se grego, se comportavam como gregos, os costumes eram gregos, a religiosidade, a mitologia grega, que a gente vai discutir mais à frente, era
grega, então eram cidades-estados gregas, não necessariamente naquilo que você conhece como Grécia hoje, ok? Foi apenas o local onde deu início a essa cultura que se espalhou, tá, por todo o mundo ali do Mediterrâneo, ok? Bom, mas essas cidades-estados, nessa expansão colonial em busca de terras para plantio, né, para sobrevivência, foram denominados como polis, tá? O que eram polis? Eram cidades gregas. Mas o interessante é que toda vez que você for estudar uma cidade-estado grega, você tem que denominar ela como polis. Por quê? Ser grego não era necessariamente nascer na Grécia continental, ali na Península Balcânica. Ser grego era nascer e viver dentro de uma polis. Por quê? Você iria encontrar uma cidade-estado grega, a polis, na Ásia Menor, na Ásia. Tá? Você iria encontrar uma cidade-estado grega até mesmo, né, no norte da África, ao sul ali da Europa Ocidental. Então, ser grego, né, era viver numa polis, porque na polis havia toda aquela identidade cultural grega impregnada, ok? Então, lembre-se dessa palavra, polis, tá? E nisso você vai encontrar várias cidades, né, várias polis gregas famosas e poderosas. Né, a mais poderosa de todas, né, no âmbito econômico era Atenas, culturalmente também. Você vai ter Argos, Corinto, Olímpia, Tebas, tá? Tantas cidades que entraram para a história como centros de referência da cultura grega que iria se espalhar e iria moldar outras sociedades, ok? Então lembre-se da polis, cidade-estado grega, mesmo fora do que você entende como Grécia. Tá? Então, você iria encontrar cidades gregas fora da Península Balcânica, que eram polis, ok? Bom, o que você encontraria dentro de uma polis, ok? Obviamente, você vai encontrar, né, templos de adoração aos deuses gregos, né, o panteão dos deuses gregos, que iremos estudar um pouquinho mais no futuro, né, Zeus, Hades, Ares, Poseidon, tantos deuses conhecidos, né, graças à literatura, filmes, jogos que temos hoje. Você encontraria ali também a filosofia que estava, né, se formando e crescendo, dando a identidade, né, da mentalidade do que era ser grego, mas você encontraria na sociedade deles e na política deles coisas que vai se distinguir tão grandemente do restante de todos os povos da antiguidade, que os gregos, eles seriam, digamos assim, algo à parte do que era ser um homem, ser uma pessoa no mundo antigo. Então, vamos ver a sociedade deles. Havia um grupo chamado de eupátridas. Quem eram os eupátridas? Eram os ricos, os grandes proprietários de terra. Lembre-se que a riqueza do período, estamos ali mais ou menos no século 6 a.C., a riqueza da época era ter terras, porque da terra você tira, né, o seu sustento, o alimento. Tá? Então a riqueza não era tão monetarizada, não era tanto no dinheiro, mas sim naquilo que você podia usufruir da terra. Então os eupátridas eram os ricos, donos de muitas terras. E esses eupátridas, por muitas vezes por possuírem as terras, eles acabavam se tornando os aristói, né? Ou aristocracia, tá? Dessas cidades-estados, a ponto de governarem essas cidades-estados, formando tiranias, tá? Governos despóticos, governos que controlavam com mão de ferro o povo e oprimiam o povo. E justamente por isso, né, como eu já falei, houve a expansão colonial grega para fora da Península Balcânica para buscar uma vida melhor, sem se submeter a esses eupátridas, esses homens ricos que exploravam o povo grandemente. Aí você vai encontrar o povo, que eram os demiurgos, tá? Eram o trabalhador comum, o trabalhador do campo, o trabalhador nas cidades, né? Então era o trabalhador, o homem comum, a pessoa que vivia do seu próprio trabalho, não era rico, mas também não era pobre, tá? Não era miserável, né? Era a pessoa comum, o trabalhador, ok? A gente vai encontrar lá os metecos. O que eram os metecos para essas polis gregas? Os metecos nada mais eram do que gregos, mas que eram considerados estrangeiros. Daí a importância de você entender o que era cidade-estado.
Quem era estrangeiro? Não era simplesmente uma pessoa de cultura diferente, língua diferente, né? O estrangeiro para eles podia ser um grego, mas que fosse um grego que não nasceu na cidade que ele morava. Exemplo, imagine que você está na cidade de Atenas, tá? Quem eram os locais ali, tá? As pessoas daquela região. Eram pessoas que ou nasceram em Atenas, tá? Ou pessoas que eram gregas também, como os atenienses, né? Da cidade de Atenas, mas tinham nascido em outra cidade. Um exemplo, um grego que falava grego igual um ateniense, que comia igual um grego, adorava os deuses igual os gregos atenienses, mas ele, sendo grego, nasceu em Argos. E por algum motivo ele se mudou para Atenas e foi trabalhar lá, foi viver lá, né? Tinha um negócio, alguma coisa. Ele, mesmo sendo grego, assim como os atenienses, por ter nascido em Argos, ele seria considerado um estrangeiro. Esquisito, né? E o estrangeiro, mesmo sendo grego, ele não tinha tantos direitos políticos que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, porque ele era considerado alguém de passagem. Pense dessa forma, tá? Não é uma pessoa local. E você vai encontrar, por último, os escravos, né? Essa característica horrível das sociedades antigas que, né, transformavam pessoas, homens, né, mulheres e crianças, em meros objetos, ferramentas para o trabalho, ou, né, objetos de compra e venda, como se nada fosse, ok? Então, a gente deu aqui uma característica geral do que era a sociedade grega, tá? Eupátridas, os ricos, donos de terras, tá? Os demiurgos, que eram os trabalhadores em geral, ok? Você vai encontrar os metecos, que eram os estrangeiros, mesmo sendo gregos, e os escravos, tá? Escravo escravo em qualquer sociedade, ok? Então, aí, escravos para eles se chamavam diáconos, tá? Diáconos, o servo. Servo e escravo para eles era a mesma coisa. Então, em grego se chamava diáconos. Então, vamos lá. Qual é a principal característica que a gente tem que sair dessa aula aqui sabendo o básico, pelo menos para você entender? Você vai ver que o povo começou a se revoltar contra essa aristocracia ali dos eupátridas. Por que só os ricos governavam? E normalmente quando eles governavam, eles exploravam o povo de tal forma que o povo se revoltava. Houveram várias revoltas, rebeliões contra o governo desses eupátridas, desses aristocratas que, por serem ricos donos da terra, oprimiam o povo. Então você vai ver várias tentativas, tá, de melhorar a vida do povo. Você vai ver ali em 594, Solon, o legislador, né, um aristocrático, né, mas que pensava no povo. Ele acabou com a escravidão por dívida, devolveu terras que pessoas tinham perdido, os pequenos agricultores tinham perdido para pagar tributos na cidade para esses aristocratas. Aí você vai ver em 508, Clístenes. Ele começa a desenvolver aquilo que a gente vai conhecer como uma democracia. Ele divide a sociedade ateniense, isso tudo em Atenas, tá? Divide a sociedade ateniense em 10 tribos, né? Que a gente vai chamar de demos, tá? Os demos eram os tribos do povo. Daí vai nascer a grande ideia que vai moldar a nossa sociedade hoje. Anote aí, democracia, que foi uma junção de duas palavras gregas, que era demos, né, que eram as tribos do povo, ou povo, tá? E kratos, que significa poder. Então, demos mais kratos se formou a democracia, ou o poder do povo pela primeira vez na humanidade. Queridos, você pode estudar qualquer outro povo desse período e você não vai encontrar um exemplo em que a sociedade conseguiu se organizar de tal forma que ela própria viria a se autorregular, se auto-administrar, se auto-legislar, tá? Naquilo que hoje nós conhecemos como democracia, onde as pessoas têm o poder do voto, têm o poder da escolha, elegendo alguém que realize aquilo que é necessário para a sociedade como um todo. E se começou isso ali no século V a.C., em Atenas, em uma das mais importantes, ou a mais importante cidade-estado grega do período, tá? Aí você vai ver, só que a democracia grega não era igual à nossa democracia.
A nossa democracia é indireta. Por quê? Nós, né, adultos, vocês adultos que se tornarão, votam em pessoas, né, que supostamente irão exercer um cargo de poder administrativo ou legislativo, tá? Irão fazer leis e obras e cuidar da sociedade conforme aquilo que é a vontade do povo que elegeu aquele candidato, aquela pessoa, né, que representa a vontade do povo na hora de agir. Na Grécia Antiga, essa democracia era chamada de democracia direta, porque o próprio povo participava das decisões de poder. Como é que era mais ou menos isso? Primeiro você tem que lembrar, você tem que saber que havia uma tal de ágora. O que era a ágora? Sabe a praça pública do seu bairro? Uma ágora, pronto. Bem mais simples, né? Na praça pública grega antiga, chamada ágora, as pessoas ali compravam, vendiam, se encontravam, se divertiam, mas também era um local público para que as pessoas pudessem ali, né, exercer o seu poder político democrático, ou seja, escolher as decisões que iriam ser colocadas em prática para o desenvolvimento da sociedade como um todo, ok? Tá? E normalmente se formava ali ou fora dali, em algum lugar mais específico, mas também ali na ágora, aquilo que ficou conhecido como eclesia ou eclésia, dependendo do livro, mas o certo é eclesia em grego, tá? Que nada mais é do que uma assembleia. Ali se reunia o povo. Bom, pause, queridos. Quem era o povo ali para eles? O povo que tinha direito de exercer o poder político na eclesia, na assembleia, eram homens, adultos, com normalmente mais de 18 anos, tá? Adultos, livres, não podia ser escravo, não podia ser meteco, ou seja, não podia ser estrangeiro, não podia ser, o cara era grego, mas se ele não tivesse nascido naquela cidade, ele era estrangeiro, então ele não podia participar, tá? E mulheres e crianças também não podiam, tá? Então você vê que nada é perfeito, não foi perfeita essa democracia, mas mal ou bem o poder não estava na mão de um rei, ou de um tirano, de um ditador, tá? Mal ou bem os homens ali participavam da assembleia, da eclesia, discutindo aquilo que, né, deveria ser posto em prática na sociedade. E o que deveria ser posto em prática? Havia ali um conselho de 500 pessoas, né, chamadas de boulé, tá? Esse conselho, a boulé, era um local onde, não é apenas um local, mas uma instituição em que as pessoas eram eleitas, normalmente entre 4 anos, mais ou menos, de 2 em 2, de 4 em 4, dependendo da cidade, tá? E que essa pessoa era eleita para legislar, ou seja, fazer leis ali para aquela cidade-estado, para aquela polis, tá? O interessante é que, se você contar o tempo, né, de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4 anos, tinha que mudar, não havia reeleição, digamos assim, todos os homens adultos da cidade, normalmente as cidades tinham, né, de homens adultos, 40 mil, 30 mil, 10 mil, não era como a gente pensa hoje, tá? Então todos os homens, um dia na vida, iria participar ali da boulé como administrador, como legislador. E tudo aquilo que a boulé, esses 500 homens ali, decidiam como lei, não era colocado em prática na hora. Tinha que ser votada lá na eclesia, né? Na assembleia do povo. Ia lá na ágora, povo, vocês concordam com essa lei, com esse tributo, ou em realizar essa obra? Se não fosse, né, escolhido, né, permitido pela assembleia, a lei ou a decisão administrativa não seria posta em prática. Então percebam que ali na Grécia Antiga foi a primeira experiência da antiguidade em se realizar, né, o poder nas mãos do povo, para o povo. Tá? Foi a primeira democracia em que a humanidade se viu, né, exercendo o poder do voto, da escolha, sem que houvesse, né, um rei todo-poderoso ou um grupo religioso que controlasse os ditames da sociedade como um todo. Mas antes de a gente encerrar, só um pequeno detalhe. Tinha uma cidade muito diferente lá.
Se você fosse praticamente todas as cidades, né, todas as polis, né, as cidades-estados gregas ali no mundo mediterrâneo desse período, todas elas ou eram governadas por democracias, o povo, né, nas assembleias ali, ou eram governadas por tiranos, né, por aristocratas, pessoas ricas, né, os eupátridas. Mas tinha uma cidade que se diferenciava de todas as outras, que era a muito famosa Esparta. Por que Esparta era tão famosa? Esparta era uma sociedade completamente militarista. Eles só pensavam em guerra, só viviam para a guerra e, justamente por só pensarem dessa forma, ninguém vencia eles. Ninguém, né, conseguia, em batalha, conquistá-los ou vencê-los. Os espartanos eram soldados, guerreiros invencíveis, tá? Porque desde cedo, desde os 7 anos, tá? Eles eram treinados, tá? Por grandes guerreiros espartanos para se tornarem outros grandes guerreiros. Era o que era chamado, né, a escola de formação de guerreiros espartanos, que era a Agog. Era um período de 7 anos até mais ou menos seus 18 anos, em que o jovem era preparado em todas as artes da guerra para que ele, quando se tornasse adulto, se tornasse um grande guerreiro. Mas é interessante o seguinte, que assim, eles tinham povos tributários, que eram ilotas e os periecos. Algumas pequenas cidades que viviam, né, que estavam em volta, perto de Esparta, eram explorados pelos espartanos. Eles tinham que trabalhar, produzir tudo aquilo que o espartano precisasse, tá? Então, aí você vai ver isso, os ilotas assim. E os periecos, que era muito interessante, eram escravos não das pessoas, mas era do Estado espartano. Tá? Então, uma pessoa que precisasse que alguém consertasse, construísse sua casa ou produzisse seu alimento, né, tinha ali os periecos. O Estado dava, entre aspas, para essas pessoas o direito de usar o trabalho desses escravos do Estado espartano. E como era esse Estado espartano? Muito interessante. Era 2 reis. Era uma duarquia. Tá? Tinha ali um rei que controlava os exércitos e outro rei que controlava, tá, a religião, tá? E quem governava mesmo era um conselho de anciãos, ou seja, guerreiros antigos, né, homens velhos que já não podiam mais ir para as batalhas, então eles administravam ali a sociedade. Mas tudo para os espartanos era viver para a guerra e para o bem do Estado, e o bem do Estado era o bem da sociedade deles como um todo. Obviamente, eles eram grandes guerreiros porque não trabalhavam. Eles treinavam de dia e de noite. Para você ter uma ideia, eles moravam, né, em tendas, tá? Ou seja, eles viviam em acampamentos militares o tempo todo. Só as mulheres e crianças que viviam na cidade. E outro fato interessante é que as cidades não tinham nem muro, porque ninguém tinha coragem de invadir aquela cidade. Porque os espartanos eram os melhores guerreiros da antiguidade, tá? Então, queridos, tirando Esparta, você sempre vai encontrar, para a gente poder resumir, 2 formas de governo, tá? Você vai encontrar, né, o governo dos aristocratas, tá? Os ricos proprietários de terras, que governavam como reis, sem ser reis. Eles governavam muitas polis, cidades-estados gregas, ou eram cidades-estados gregas democráticas, onde o povo participava do poder, ok? Queridos, eu sei que eu falei muitas palavras aqui em grego, tá? Que parece ser grego, mas não tente lembrar das palavras em grego em si. Tente entender as ideias, tá? O que era uma cidade-estado grega, mesmo fora da Grécia, tá? Tente entender como era a democracia grega, diferente da nossa hoje, era a democracia direta, onde todos participavam, todos com uma vírgula bem grandona aí, tá? Que mulheres, crianças, escravos, estrangeiros não participavam, ok? E lembre-se de Esparta, que era uma sociedade completamente militarista. Se você lembrar esses conceitos, mesmo sem os nomes, as grandes figuras do período, você tem tudo para entender, né, o desenvolvimento, tá? A consolidação dessas cidades-estados gregas ali desse período, ok? Continue seus estudos, leia o livro, tá? Complemente o conhecimento sobre a Grécia e nas próximas aulas nós teremos um pouco mais sobre
principalmente a cultura do povo grego, que é tão conhecido, especialmente pela sua mitologia. Ok? Então, ficamos por aqui. Um abraço, queridos.